Bom dia, bom dia. Bom dia a todos que vão entrar nessa live, a todos que vão acompanhar o vídeo. Com muita alegria que eu estou aqui mais um dia para partilhar um pouco da leitura desse livro, Bom Dia Espírito Santo, para dar o nosso melhor, para Deus logo ao acordar, que isso seja uma realidade nos nossos dias, que a gente possa glorificar a Deus desde o primeiro instante que a gente acorda, reconhecer que Deus está conosco. Então, eu gostaria de orar para iniciar, para abençoar nosso dia. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar na sua presença. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor preparou para nós. Um dia que o Senhor fez com tanto carinho, com tanto amor. Sou grato por isso, Pai. Sou grato pela obra consumada na cruz, pelo sangue derramado sobre as nossas vidas que nos salvou, Pai. Te agradeço, Pai, por imensa obra, Pai. Por imenso amor que não sei como explicar, Pai. Tremendo amor sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que esse dia seja um dia abençoado, que a gente possa contemplar a sua presença em cada detalhe do nosso dia, que a gente possa reconhecer que o Senhor está conosco, que a gente possa, dia após dia, dar o controle da nossa vida para o Senhor, em cada decisão, em cada atitude, que a gente possa colocar o Senhor no centro das nossas atitudes, Pai. Em nome de Jesus, eu oro que o Senhor continue nos guardando de todo o ataque do inimigo, que o Senhor continue nos fortalecendo, que a gente possa seguir nos teus caminhos, que a gente possa continuar olhando para ti, Pai, como nosso Senhor e Salvador, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco através desse momento, Pai, através desse livro, através da sua palavra. Não deixe de falar conosco, Pai. Há uma fome e uma sede nos nossos corações de querer conhecer mais a Tua presença, de querer conhecer mais sobre Você, Pai. Espírito Santo, se revela a nós, fala conosco, que a gente possa estar sensível ao seu falar, Pai. Jesus, muito obrigado por tanto amor derramado sobre nós, Pai. Obrigado por estar conosco, Espírito Santo, a cada momento, nos direcionando, nos guiando, nos ajudando. Muito obrigado, Espírito Santo. Oh Deus, que amor é esse, Pai? Que amor é esse que nós, pecadores, não merecemos tanto um amor, e o Senhor nos amou, Pai, desde o início, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Eu abençoo cada vida que entrará, Pai, nesse vídeo, aos seus familiares, Pai, o dia deles, Pai. Em nome de Jesus, que o coração deles seja tocado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de começar a leitura do livro, eu vou ler um trecho de Hebreus 12, uma passagem que eu achei muito interessante. Fala assim, Hebreus 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama
e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Senhor Deus, que a gente possa estar com os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Que a gente possa estar sempre olhando para Ti, a ponto de ter a certeza que o Senhor está conosco, a ponto de ter a convicção que somos filhos, Pai. Que fomos adotados por Ti, Pai, através de Jesus. E com isso, Pai, nós não desistiremos, nós seguiremos o nosso caminho, perseverando até o fim, Pai. Clamando, Maranata, hora vem, Jesus. Então, que a gente esteja com os nossos olhos fixos em Ti, Pai, para que a gente não venha desanimar, que os nossos olhos estejam centrados em Ti, Pai, independente da dificuldade, independente dos nossos problemas, independente das nossas ansiedades, de tudo que vier contra nós, Pai, que a gente esteja com os nossos olhos fixos em Ti, fixos no que o Senhor Jesus fez por nós, o que Ele aguentou naquela cruz por amor a nós, e que isso seja um combustível para nós, para que a gente não desista no caminho, para que a gente persista por amor a Ti, Senhor. Oh Deus, fortaleça a gente, Pai, que a gente sim esteja com o nosso olhar somente em Ti, Jesus. É isso que eu oro essa manhã, te agradecendo por tamanho amor, Pai. Em nome de Jesus. É muito forte essa passagem. Vamos lá, então. Começando mais um dia de leitura do livro Bom Dia, Espírito Santo. Confesso que para mim tem sido uma experiência muito gratificante. Cada trecho desse livro tem falado comigo e enquanto eu leio, eu sinto no meu corpo, assim, dentro de mim um tremer e, assim, está sendo uma experiência muito poderosa. Espero que para quem está acompanhando também. Quem quiser deixar um comentário do que está achando, algum comentário sobre alguma passagem desse livro, eu gostaria de saber de vocês como está sendo essa experiência também. Amém? Então vamos lá. Continuando aqui. Os confins da terra, de Gaza às colinas de Golã. Vivendo em Israel durante a década de 1960, pude sentir o aumento da tensão política. Quase diariamente ocorriam ataques árabes contra Israel, nas fronteiras com o Egito, com a Jordânia e com a Síria. E o exército israelense retalhava regularmente com seus próprios ataques. Em maio de 1967, Israel e os 3 países árabes alertaram suas forças armadas para uma possível guerra. Por exigência do Egito, as tropas das Nações Unidas saíram da faixa de Gaza e da península do Sinai. Então, em 5 de junho de 1967, aviões israelenses atacaram as bases aéreas no Egito, na Jordânia e na Síria. Foi chamada Guerra dos 6 Dias. Em menos de uma semana, os israelenses destruíram quase completamente as forças aéreas árabes. As tropas israelenses ocuparam a faixa de Gaza, a península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas sírias de Golã. Israel logo controlou o território árabe, totalizando mais de 3 vezes a sua própria extensão. Nunca vou esquecer o dia, no começo de 1968, em que meu pai juntou a família e nos contou que estava fazendo planos para emigrarmos. Ele falou: "Por favor, não discutam isso com ninguém, porque poderá haver alguns problemas com nossos vistos de saída." No começo, o plano era se mudar para a Bélgica. Papai tinha alguns parentes lá, e a ideia de ir para um país de língua francesa parecia estimulante.
Afinal, era a língua que eu falava na escola. No entanto, uma noite, um adido da embaixada canadense foi à nossa casa e nos mostrou um pequeno filme da vida no Canadá. Toronto parecia uma cidade próspera. Papai tinha 2 irmãos que viviam lá, mas duvidamos que ele estivesse financeiramente qualificado para serem nossos patrocinadores oficiais. As perguntas sobre nossa ida pareciam crescer diariamente. Houve um momento em que meu pai nos contou que talvez não pudéssemos sair do país antes de 5 anos. Bom dia, Vitão. Bom dia. Deus abençoe seu dia, meu irmão. A essa altura, estávamos todos ansiosos para ir embora, que me ajoelhei naquelas pedras de Jerusalém e fiz uma promessa a Deus. Senhor, orei, se você nos tirar daqui, eu ofereço a maior jarra de azeite de oliva que conseguir encontrar. E acrescentei, quando chegarmos a Toronto, levo a uma igreja e ofereço ao Senhor em ação de graças. Em minha formação, fazer promessas a Deus não era incomum, e azeite de oliva era um bem precioso, então fiz a promessa. Algumas semanas depois, um jovem da embaixada canadense ligou para meu pai para dizer: Sr. Rim, já está tudo resolvido. Não me pergunte como. Todos os seus papéis estão em ordem e o senhor pode ir embora quando quiser. Não demorou muito. Vendemos quase todos os nossos bens e nos preparamos para uma nova vida na América do Norte. Durante os últimos dias na Terra Santa, tive uma sensação forte de que algo importante estava prestes a acontecer. Sabia que estava deixando uma cidade especial, mas sentia que o melhor ainda estava por vir. Foi do porto da antiga cidade de Jope, minha Jafa, que Jonas partiu, e o resultado foi a salvação de Nínive. E quantas vezes subi até a cidadela, o monte alto com vista para o porto. Perto do farol, há uma igreja franciscana construída em 1654. Próximo a eles está o local da casa de Simão, o curtidor, onde o apóstolo Pedro ficou por algum tempo e teve uma visão que mudou o mundo. Ao ouvir a voz de Deus dizendo para ele receber tanto os gentios quanto os judeus na igreja, Pedro respondeu: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34 e 35. Daquele momento em diante, a mensagem de Cristo se espalhou de Jope para Cesareia e até os confins da terra, tocando toda a humanidade. Enquanto íamos de carro pela estrada de Haganá até o aeroporto Lodge, eu me perguntava: será que voltarei a ver esse lugar? Pensei nas freiras católicas que tão amorosamente tinham me educado. Teria visto seus rostos pelas últimas vezes? Pela janela do avião, dei uma última olhada para Tel Aviv, uma enorme extensão de cubos brancos e cinzas. Atrás de mim havia quilômetros de laranjais verdes. As colinas da Judéia brilhavam suavemente ao fundo. E quando estávamos sobre as águas do Mediterrâneo, olhei para baixo e disse um último adeus a Jafa. Havia um nó em minha garganta. Eu tinha 14 anos e aquele era o único lar que eu tinha conhecido. A chegada da família Rim em Toronto em julho de 1968 foi um evento não anunciado. E era assim que meu pai queria. Nenhum comitê de boas-vindas nos esperava. E ele não tinha nenhuma oferta de trabalho. Chegamos somente com as roupas do corpo, alguns bens nas malas e um pouco de dinheiro do que tínhamos vendido em Jaffa. Era o suficiente para um curto período de tempo. Nossa nova vida começou em um apartamento alugado. Que choque desembarcar de repente em uma cultura estrangeira. Eu podia gaguejar em diversas línguas, mas inglês não era uma delas. 1, 2, 3 era o máximo que conseguia. Mas papai tinha estudado inglês o suficiente para preencher uma proposta de emprego. E funcionou. Por mais incrível que pareça, ele aceitou o desafio de se tornar vendedor de seguros.
Não sei se era o peso de criar uma família grande ou sua confiança natural ao lidar com pessoas, mas meu pai se tornou um sucesso imediato em sua nova profissão. E poucos meses depois, nos mudamos para nossa própria casa. Ficamos muito orgulhosos dela. A vida mudou rapidamente para mim. Em vez de ir a uma escola católica particular, ia à pública. A escola secundária Georges Vanier, e com a maioria das crianças da escola tinha empregos de meio período, eu também quis. Vivíamos no distrito de North York, em Toronto, e perto havia aberto um shopping center, o Fairview Mall. Eu me candidatei a um trabalho em um pequeno quiosque que vendia hambúrgueres e sorvete. Apesar de não ter nenhuma experiência anterior, eles me contrataram, e todo dia depois da aula eu ia para lá. Um sábado, no entanto, entrei em um mercado e perguntei ao gerente: onde posso encontrar azeite de oliva? Preciso do maior jarro ou recipiente que você tiver. Claro que ele encontrou um grande. No dia seguinte, entrei orgulhoso na igreja ortodoxa grega e cumpri minha promessa a Deus. Coloquei o jarro na frente do altar e disse calmamente: obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer em segurança para a nossa nova casa. Meu coração estava tão cheio de gratidão quanto aquela jarra de azeite. No quiosque, fazia meu trabalho. Por causa da minha gagueira, não conversava muito, mas me tornei craque em servir o sorvete naquelas casquinhas. Trabalhava com um colega chamado Bob. Nunca vou esquecer o ano de 1970, o dia em comum quando fui trabalhar e descobri que Bob tinha feito algo muito estranho. Havia colado pequenos pedaços de papel com versículos das Escrituras por toda a parede do pequeno quiosque. Achei que ele tinha enlouquecido. Sabia que ele era cristão, tinha me contado isso. Porém, aquilo não era um pouco demais. Pensei comigo mesmo: por que ele está fazendo isso? É para mim? Provavelmente conheço a Bíblia melhor do que ele. Finalmente eu perguntei: qual é a ideia com os pedaços de papel? Imediatamente ele começou a me dar um testemunho. Achei que nunca pararia, e quando terminou, eu estava determinado a ficar mais distante possível daquele doido. Por muito tempo tentei evitá-lo, porém era quase impossível. Afinal, tínhamos de trabalhar juntos. Ele sempre voltava ao tema da religião. Era mais do que isso. Ele queria falar sobre renascer, algo que não estava no meu vocabulário limitado, nem na minha visão de escrituras. Bob finalmente saiu do emprego no quiosque, mas muitos de seus amigos estavam na minha escola. E nos 2 anos seguintes fiz o máximo para evitá-los. Pensava: são um bando de esquisitos, pareciam doidos, falavam como doidos, eram exatamente o oposto das freiras que me educavam. Durante meu último ano na Georges Vanier, pela segunda vez em minha vida tive um encontro com o Senhor. Ele entrou no meu quarto e me visitou, dessa vez na forma de um sonho inesquecível. Em Jaffa, quando eu tinha 11 anos, a visão de Jesus parado na minha frente tinha me deixado uma impressão indelével. Entretanto, agora em Toronto, eu não estava em dia com os meus estudos das Escrituras. Ainda ia à igreja, mas o que estava para acontecer comigo veio de repente. Foi totalmente inesperado e fiquei espantado com a experiência. Deixe-me contar exatamente o que aconteceu em meu quarto naquela noite fria de fevereiro de 1972. Enquanto o sonho se desenrolava, eu descia uma escada longa e escura. Era tão íngreme que pensei que fosse cair, e seguia para um abismo profundo e infinito. Estava preso por uma corrente a um prisioneiro na minha frente e outro atrás de mim. Estava vestido com roupas de um condenado. Havia correntes nos meus pés e ao redor dos meus pulsos. Até onde podia ver, na minha frente e atrás de mim havia uma linha infinita de cativos. Depois, na névoa sinistra daquele poço mal iluminado, vi dezenas de pessoas pequenas andando ao meu redor. Pareciam duendes com orelhas em formato estranho. Não conseguia ver seus rostos, e suas formas eram pouco visíveis. Porém, obviamente, nós estávamos sendo puxados para baixo da escada por eles.
como uma manada de gado a caminho do matadouro, ou ainda pior. De repente, vindo do nada, surgiu um anjo do Senhor. Oh, foi algo maravilhoso de ver. O ser celestial flutuava acima de mim a poucos passos de distância. Nunca na minha vida tinha visto algo assim, nem mesmo em um sonho. Um anjo brilhante e lindo no meio de um buraco escuro e assustador. Quando olhei de novo, o anjo mandou que eu me aproximasse. Depois olhou dentro dos meus olhos e me chamou. Meus olhos estavam fixos nele e comecei a caminhar em sua direção. Instantaneamente as correntes se soltaram de meus pés e de minhas mãos. Não estava mais preso aos meus colegas prisioneiros. Às pressas o anjo me levou por uma porta aberta, e no momento em que entrei na luz, o ser celestial me pegou pela mão e me deixou na estrada de Don Mills, bem na esquina da escola Georges Vanier. Ele me deixou a centímetros do muro da escola, ao lado de uma janela. Um segundo depois, o anjo tinha desaparecido. Acordei cedo e corri para a escola, a fim de estudar na biblioteca antes de as aulas começarem. Quando me sentei ali, sem sequer pensar no sonho, um pequeno grupo de estudantes foi até a minha mesa. Eu os reconheci imediatamente. Eram aqueles que estavam me incomodando com toda essa história de falar de Jesus. Eles me convidaram para participar de uma reunião de oração matinal. A sala ficava ao lado da biblioteca. Pensei, bem, vou acertar para que parem de me amolar. Uma reuniãozinha de oração não pode me fazer mal. Respondi, está bem, e eles me levaram até a sala. Era um grupo pequeno, só 12 ou 15 garotos, e minha cadeira estava bem no meio. De repente, todo o grupo levantou a mão e começou a orar, em algum estranho idioma estrangeiro. Nem fechei meus olhos, mal podia piscar. Eram estudantes de 17, 18 e 19 anos. Gente que eu conhecia das aulas, louvando a Deus com sons ininteligíveis. Nunca tinha ouvido falar sobre falar em línguas e fiquei pasmo. Pensei que eu, Benny, estava ali em uma escola pública, de propriedade pública, sentado no meio de um bando de fanáticos. Era mais do que eu conseguia entender. Eu não orei, só fiquei olhando. O que aconteceu em seguida foi mais do que eu poderia ter imaginado. Fui surpreendido por um súbito desejo de orar, mas realmente não sabia o que falar. Ave Maria parecia inadequado para o que eu estava sentindo. Nunca aprendera a oração do pecador. Em nenhuma das minhas aulas de religião, tudo que eu podia me lembrar de meus encontros com o povo de Jesus era a frase: você precisa encontrar Jesus. Essas palavras me pareciam incoerentes, porque eu achava que o conhecia. Foi um momento estranho. Ninguém estava orando comigo ou mesmo por mim, mas eu estava cercado pela atmosfera espiritual mais intensa que já havia sentido. Eu era um pecador? Achava que não. Era apenas um bom rapaz católico que orava todas as noites e confessava meus pecados, mesmo que não precisasse. Porém, naquele momento fechei meus olhos e disse 3 palavras que me ajudaram, que mudaram a minha vida para sempre. Em voz alta falei: Senhor Jesus, volte. Não sei por que disse isso, mas foi tudo que saiu da minha boca. Repeti essas palavras várias vezes. Senhor Jesus, volte. Senhor Jesus, volte. Será que eu achava que ele tinha deixado minha casa ou abandonado minha vida? Realmente não sabia. Porém, no momento em que pronunciei essas palavras, uma sensação tomou conta de mim. Levou-me de volta ao formigamento que sentia aos 11 anos. Era menos intenso, mas conseguia sentir a tensão com a mesma força. Atravessou-me inteiro. O que eu realmente senti, no entanto, foi que essa explosão de energia estava me purificando, instantaneamente de dentro para fora. Senti-me absolutamente limpo, imaculado e puro. De repente, vi Jesus com os meus próprios olhos. Aconteceu em um momento. Lá estava ele, Jesus. Os estudantes ao meu redor não podiam saber o que estava acontecendo na minha vida. Estavam todos orando.
Depois, um por um, começou a sair da sala e ir para suas aulas. Eram 5 para as 8 da manhã. Nesse momento, eu estava apenas sentado ali chorando. Não sabia o que fazer ou o que falar. Naquele momento, não entendi, mas Jesus tornou-se tão real para mim quanto o chão embaixo dos meus pés. Não orei realmente, exceto por aquelas 3 palavras. Porém, eu sabia, sem dúvida nenhuma, que algo extraordinário tinha acontecido naquela manhã de fevereiro. Estava quase atrasado para a aula de história. Era uma das minhas matérias favoritas. Estávamos estudando a Revolução Chinesa, mas eu não conseguia sequer ouvir o professor. Não me lembro de nada do que foi dito. A sensação que comecei a sentir naquela manhã não me deixaria. Sempre que eu fechava os olhos, lá estava ele, Jesus, e quando abria os olhos, ele ainda estava ali. A imagem do rosto do Senhor não me abandonava. Passei o dia todo enxugando as lágrimas dos meus olhos, e a única coisa que eu conseguia falar era: Jesus, amo você. Jesus, amo você. Quando saí pela porta da escola e caminhei pela calçada até a esquina, olhei para a janela da biblioteca e as peças começaram a se encaixar. O anjo, o sonho, tudo se tornou real novamente. O que Deus estava tentando me falar? O que estava acontecendo com Benny? Uau! Que experiência maravilhosa. Que experiência você ter esse encontro com Jesus. E o sonho que ele teve, na hora que eu estava lendo, eu lembrei muito do início da minha conversão, onde eu realmente me sentia algemado, me sentia preso aos meus pecados, me sentia preso ao meu passado, às coisas ruins que eu já tinha vivido. E no momento que eu encontrei Jesus, realmente as correntes foram quebradas e eu pude ser livre para viver na presença do Senhor. E é isso que ele nos convida diariamente, convida a todos nós a ser livre dos nossos pecados, a ser livre para viver com Ele. Basta crer em Jesus, basta dar esse passo de abrir o seu coração para Jesus entrar e fazer morada. O amor dele, ele é muito respeitador, ele não invade ninguém, ele não apressa ninguém. Ele só espera um sim nosso. E no momento que a gente abre o nosso coração, o Espírito Santo habita em nós e todas as correntes são quebradas. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, que aonde quer que esse vídeo chegue, todas as pessoas possam ser tocadas pelas palavras que foram ditas aqui, por esse livro que foi dito, está falando muito comigo. Em nome de Jesus, que todas as correntes sejam quebradas, todo o impeditivo de te conhecer, de te ouvir, de te enxergar, seja quebrado em nome de Jesus, e toda a vida possa se render a ti, Pai. Que no momento que as pessoas estiverem vendo esse vídeo, que nesse momento o coração queime, que ela possa dizer: eu quero viver isso, eu quero ter essa experiência com Jesus. Jesus vem, vem habitar dentro de mim, vem fazer morada no meu coração. Eu não consigo mais viver sem você, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que vidas serão alcançadas por Ti, Pai, que os Seus filhos se achegarão e reconhecerão que o Senhor é o nosso Salvador, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por esse tempo precioso, que a gente possa, dia após dia, reconhecer que Ele é o nosso Salvador e clamar pela presença dEle, como esse menino clamou aqui. Vem, Jesus, vem, volta, Jesus. É isso, gente. Até amanhã. Espero vocês aqui. Comentem aí o que vocês acharam desse vídeo. E que Deus abençoe o dia de vocês, esse resto de semana. E até a próxima. Amém? Deus abençoe.